Olá, existe a raça negra? Vamos conversar um pouco sobre isso. Diversos povos da humanidade, ao longo de milhares de anos, buscam separar a si mesmo dos outros. Dessa forma é comum encontrarmos, na civilização judaico-ocidental cristã, os povos judaicos buscando separar-se dos outros. Os povos romanos chamando aos outros não romanos de bárbaros. No continente africano, os iorubanos chamavam aqueles dos reinos do Daomé de Jejes, ou seja, os outros. Durante a Idade Média cristã, os cristãos chamavam os muçulmanos de infiéis e aqueles que não eram nem cristãos nem muçulmanos eram chamados de pagãos. Nós vamos perceber essa questão do eu e do outro em muitas culturas. Quando chega a Idade Moderna, com o expansionismo europeu, ou seja, a dominação do continente europeu sobre o continente africano e o continente americano, o contato entre povos que até então não se conheciam ou se conheciam muito pouco aumenta. Nesse sentido, há um processo ideológico, uma justificativa para explicar o domínio dos europeus sobre os outros povos. A ideia de superioridade europeia é colocada em cena. Num primeiro momento, como o pensamento ele é organizado pela religião, nós vamos ter a ideia de que o homem europeu, o ser humano europeu, ele é um homem dotado de alma. Enquanto o homem americano possui uma alma primitiva e o homem africano negro escravizado não possui alma. Isso explicaria o porquê dos europeus estarem auxiliando americanos e africanos em suas trajetórias evolutivas. Por volta do século XVII, a Igreja perde o seu poder de explicação do mundo. E a ciência ocupa esse lugar. E, dando continuidade a esse processo de dominação dos europeus sobre os não-europeus, nós teremos a construção da teoria racial. Nessa teoria racial, continuariam os europeus sendo superiores, os brancos caucasianos, e os outros povos seriam inferiores. Os negros, negroides ou etiopenses seriam os povos negros africanos, os vermelhos seriam os povos americanos e os amarelos seriam os povos asiáticos. Dessa forma, dentro do conceito das ciências biológicas do século XIX, haveria superioridade racial e a existência de raças diferentes. Essa mesma ciência, no início do século XX, desmente essas teorias. Demonstra-se que somos todos seres humanos da mesma subespécie, do Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. A partir daí, acreditar em raça no conceito biológico passa a ser uma ignorância, um desconhecimento da ciência. Bem, então nós não podemos falar em raça negra porque biologicamente ela não existe? Podemos, porque uma nova ciência tomou para si essa categoria. As ciências sociais, através da sociologia, principalmente os cientistas que estudam no continente americano a presença significativa de sociedades africanas que vieram com o processo da escravidão para a América, eles identificam esses grupos, chamados de afrodescendentes, como grupos específicos. Essa especificidade se deve a como eles vivem nessa América, economicamente, socialmente, linguisticamente, culturalmente. E eles então tiveram que buscar um nome, uma categoria para explicar, para demonstrar, para chamar a esse grupo. E eles reutilizaram, ressignificaram o conceito de raça. Então passou a se usar sociologicamente o conceito de raça para explicar a esse grupo a especificidade
desse grupo. Dentro dessa especificidade, é possível falarmos em raça negra. Ainda sob o aspecto do uso do conceito de negro, muitos intelectuais ligados à língua também vêm trabalhando nesse sentido. Eles chamam a atenção que não devemos usar palavras que se refiram ao conceito de negros de forma pejorativa. Por exemplo, a coisa ficou preta. Então, nós vamos ter 3 grupos que pensam o conceito ou a categoria de negro ou de raça negra. O conceito biológico, que está superado, o conceito sociológico, que é utilizado, e as formas linguísticas de se proferir palavras que se referem aos negros de forma pejorativa. Então nós podemos concluir com a seguinte tese. Do ponto de vista biológico, somos todos iguais, não há raça. Do ponto de vista sociológico, nós podemos pensar no conceito de raça negra para se trabalhar com a especificidade desse grupo. E, do ponto de vista da língua, chamar a atenção para não reforçarmos os estereótipos de preconceitos sobre esses grupos que vivem especificamente a questão da escravidão no continente americano. Fiquem bem.